O assunto que nós vamos falar hoje é exatamente em torno disso, de ansiedade, de preocupações e de descansar em Deus. Como é que a gente consegue que isso aconteça? Jesus estava falando isso quando ele estava lá naquele sermão do monte. E o assunto que era um dos centros da mensagem dele, o que o povo mais teme? O que você e eu mais tememos? E qual é a nossa atitude para com Jesus? E quando Jesus falou isso, e agora vamos lendo o texto, de repente, do meio da multidão, alguém pediu: Mestre, ordena ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu: o que o fez pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida, contou esta história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas, preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então, ele decidiu: já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra. E então direi a mim mesmo: você fez bem. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite. E seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Caiam na realidade. O assunto continuou com os discípulos: não ficam aflitos com a comida ou com a comida que terão de pôr na mesa, ou seu guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguem nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminham pelos campos e observam as flores silvestres. Eles não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? Terá prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem
com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar seu reino a vocês. Sejam generosos, ajudam os pobres, invistam no banco que jamais irá falir. Aquela agência no céu, salvo de assaltantes e falsários, na qual vocês podem confiar. Saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Pai, aplica a Tua palavra, tanto à minha mente como à mente e coração de cada um, para que ao sairmos daqui, estejamos mais um pouquinho semelhante a Jesus. Que este texto que nós acabamos de ler não seja um texto intelectual, mas seja de fato um texto que mexe profundamente com o nosso ser e nos liberta de sermos igual aos gentios, igual às pessoas que não Te conhecem. Nos abençoe assim no falar e no ouvir, em nome de Jesus. Amém. Nas outras traduções, este texto fala muito sobre ganância e ansiedade. Ganância e ansiedade. E no fundo são esses dois os assuntos que mexem muito conosco. Que mexem no fundo todo este mundo. Tanto que aquele homem que tinha coragem de interromper Jesus, fez exatamente em cima disso. Na Alemanha, às vezes, um tempo quando eu estive lá, conversei com alguém e falei da nossa união que tem entre meus outros 3 irmãos, e a pessoa virou para mim e perguntou, mas vocês já dividiram? Quer dizer, vocês já dividiram a herança? Ou isso está ainda para acontecer? Porque a gente sabe que justo esse assunto que aquele senhor levanta é um assunto muito delicado em muitas famílias, e quando dinheiro os advogados não ganham em cima destas coisas, porque aí aparece de fato a nossa ganância e a nossa avareza, que Jesus fala no versículo 15, guardem sua vida de toda espécie de avareza. Quando Jesus conta a parábola desse agricultor, ele nos mostra várias consequências, várias tolices da ganância. Eu creio que de uma ou outra, todos nós corremos o risco de cair. E nós vamos estudar alguns. No versículo 17, a primeira tolice que ele fala, movido pela ganância, é quando ele fala, minhas colheitas, meus bens, meus celeiros, minha alma. A primeira tolice é ele achar, é você e eu achar que tudo que nós temos, que tudo que somos, é graças àquilo que nós conseguimos. Quanta arrogância, quanta ingratidão nesta fala das pessoas, desta pessoa, deste agricultor. O que nós temos que de fato nós não temos recebido? Paulo fala isso no seu texto de 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveres recebido? Nada daquilo que você que eu temos é graças a nós. Tudo que nós temos, desde a nossa vida, que nós saibamos respirar, desde a chuva, desde as estações frutíferas, desde a fartura, desde a alegria, como Paulo escreve em Atos 14:17, ou fala, tudo isso temos por Deus. Então, quanto você acha que você
é dono da tua vida, você é proprietário da tua vida, é uma tolice. Porque depois, mais na frente, a gente percebe quando Deus pede a alma, acaba na hora. Acaba na hora. A tua, a minha vida não é a nossa propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Ele devia, no mínimo, consultar Deus. Deus, o que eu faço com esta bênção? O que eu faço com aquilo? Mas isso não passou pela cabeça dele. Ele refletiu consigo mesmo. Agostinho falou: orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E o fazendeiro, ou aquele proprietário, ele demonstra isso. O orgulho, eu, meus bens, minha alma, e no fundo não sobrou nada. Será que até hoje você também encara a tua vida desta maneira? Que você ainda pensa que você é dono da tua vida? A tua vida é a tua propriedade? Cada vez que nós cantamos e falamos sobre dízimos, no fundo a nossa ênfase em cima disso, tudo vem de ti, Senhor. Nada daquilo que eu tenho, nada daquilo que eu sou, é graças a mim. A única coisa que eu fiz, desenvolver, ser o mordomo responsável daquilo que Deus me deu e daquilo que um dia vai voltar para Ele. A segunda delícia foi de ele pensar somente em si. Ganância, avareza, pessoas com mão dura. Mão dura, é isso que se fala? Mão fechada? Agora fugiu. Mão de vaca? Desculpa. Mas é por aí. Vão experimentar exatamente o que está escrito neste versículo 20. Para quem ficará o que você tem preparado? Para quem? Quem corre atrás do dinheiro, das coisas frias, se torna frio. Quem enche a sua vida com coisas materiais, normalmente experimenta isso. Que no final ele está sozinho. No final, ele não experimenta e não goza com os seus familiares aquilo que Deus tem dado. Então esse rico, de repente, demonstrou na fala de Deus como ele era um pobre nos relacionamentos. Como ele é um pobre ao construir uma família, ao construir herdeiros. Porque esta pergunta, Deus não fala o que será com aquilo. Ele faria quem será. Eu lembro de um artigo que uns anos atrás foi escrito por um jornalista lá de Belo Horizonte sobre finanças. E ele escreveu: eu estou fazendo a minha declaração de imposto. E se eu olho para trás, eu consegui muitas coisas. No início uma casa, depois um apartamento, depois uma cobertura, depois uma casa na praia, depois isso, depois aquilo, e foi alistando todas as coisas que ele conseguiu durante este ano. Mas hoje, eu gostaria de trocar tudo isso que eu tenho e colocar 2 nomes na lista dos meus dependentes. Pois o meu filho, com 15 anos, morreu de overdose, e minha filha de 17 anos saiu de casa e eu não sei onde ela está. Como eu gostaria de trocar todos os meus bens por 2 nomes na lista dos dependentes. É a triste realidade dessa tolice, do egoísmo desse homem rico. Ele se preocupou com muitas coisas, mas esqueceu a essência de construir relacionamentos com pessoas com quem ele pode desfrutar aquilo que ele conseguiu. A próxima delícia, a terceira,
é que ele ficou olhando para os celeiros cheios. Para os celeiros cheios. E fala: consegui, posso me aposentar. Eu tenho ainda 5 anos, mas se Deus quiser, daqui 5 anos também vou me aposentar. Agora, minha alma, agora você pode fazer o que quiser. Pode parar de trabalhar. Em que mundo ele estava vivendo? Desde quando a alma dele, a tua e a minha alma, fica satisfeito com coisas do mundo? Desde quando os celeiros cheios vão trazer para nós algum tipo de segurança? Eu me criei num sítio e eu lembro que quantas vezes não aconteceu que as coisas começaram a crescer e dava tão bonito. E de repente, pouco tempo antes da colheita, veio alguma tempestade e tudo acabou. Quantas vezes aqui a gente não assiste, no sul ou no nordeste, que tudo dava tão bonito. E basta às vezes meia hora, 1 hora de tempestade, de granizo, e acaba com tudo. Desde quando essas coisas nos dão segurança? E desde quando, mesmo tendo isso lá nos celeiros, sobrevivem? Por isso em Mateus, Jesus fala, Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem coem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que delícia, que dolice, valorizar o material, o passageiro, mais do que o eterno. Que dolice valorizar o material mais do que o espiritual. E por isso é próximo do dolice, quando ele fala, a minha alma, terei a minha alma, no versículo 19, talvez isso seja a maior de todas as estupidezes, todas as tolices que ele fala aqui neste texto. Desde quando a nossa alma, que é carne, que é um pão, a nossa alma que é pão, mas pão que vem lá do Deus vivo. Salomão escreveu muito sobre isso. No capítulo 5 ele escreve, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus sentimentos. Isso também é vaidade ou ilusão. E todo o trabalho do homem é para a sua boca. E contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque nós não fomos feitos de coisas, mas nós fomos feitos para Deus. E o que traz vida para nós, e que satisfaz isso, é aquilo que nós cantamos, o nosso descanso em Deus. E por isso quando o diabo tentou derrubar Jesus, Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isaías diz, tenham-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma vive. O homem, ele falou para a sua alma, você tem comida. Deus fala, você é um tolo. A tua alma não quer comida. A tua alma quer a minha presença. A tua alma quer palavras que vêm de mim. Não permite, não seja alguém que se satisfaz com as coisas materiais. Não se satisfaz, porque isso nunca vai te dar o suficiente. Um dia perguntaram ao Rockefeller, o que é o suficiente em dinheiro?
E a resposta dele foi isso: um pouquinho mais do que você tem. Um pouquinho mais do que você tem. É no fundo mesmo que Salomão diz: quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito. A tolice era de valorizar o material mais do que o espiritual, e agora a tolice de querer alimentar a sua alma pelas coisas e não pelo Deus vivo. E por isso a maioria das pessoas não conseguem se aquietar aos pés do Senhor. Não conseguem descansar no Senhor. Porque sempre tem um foco maior nas coisas. Sempre se fazem depender de coisas e não de Deus. Hoje de manhã, o Alexandre falou sobre o que rouba a nossa alegria. E de onde vem a alegria permanente. E Paulo deixa isso muito claro em Filipenses: ela vem do Senhor. A alegria do Senhor, ou no Senhor é a nossa força, já está escrito em Neemias. A alegria no Senhor, e não a alegria nos celeiros, não a alegria nas coisas, porque tudo isso é tão passageiro, e acaba tão rápido, que a gente precisa se preservar. E o último do Ulisses, que ele fala no versículo 20, quando ele fala: alma, agora você tem muitos anos para comer e para viver. Ele fez a delícia de não contar com a sua morte. Ele esqueceu que a nossa vida pode acabar de um momento para o outro, como foi de fato depois nisso aqui. Ele esqueceu que, como diz, não há bolso numa mortalha. Ou como um amigo meu sempre diz: nunca vi um caminhão de mudança atrás de um caixão. O que será? Quanto tempo você vai gozar? Ninguém sabe. E por isso é tolice não planejar a sua vida para a eternidade. E não planejar a sua vida a partir da eternidade. Que eu seja rico em Deus. Que eu tenha o meu tesouro principal lá no banco celestial. Que tudo aquilo que eu faço seja anotado lá no livro. É isso que a gente precisa aprender. A vida tem que ser vivida a partir da eternidade e para a eternidade. Aí de fato nós estamos vivendo e aproveitando o mundo e as coisas de maneira certa. Por isso em Marcos 8,36 Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adiantam 80, 100, 120 anos de maneira bem vivida e depois a eternidade longe de Deus? O que serão esses 80, 100 anos em vista da eternidade? E por isso é tolice viver aqui como não tivesse eternidade, como não tivesse futuro. No versículo 22, Jesus continua falando, e o título nesta Bíblia é: caiam na realidade. Caiam na realidade. Por essa razão eles chegam: não se preocupam ou não andeis ansioso com a vida, quanto ao comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. A vida é mais. A vida é mais importante do que comida, e o corpo mais do que as... me perdi. O corpo mais do que as roupas. A vida é mais. A vida é mais. Uma tendência que nós todos temos é que de repente um assunto nos prende. Um assunto da nossa vida
toma tanto conta da gente, que a gente esquece todo o resto. Quantas vezes eu não experimento isso no aconselhamento, quando acontece alguma coisa, e a palavra angústia, no fundo significa, você está apertado dos dois lados. A pessoa angustiada, a pessoa preocupada, não tem mais passado, tudo passado foi ruim, e não tem mais futuro. Parece que está apertado de frente e de trás. A angústia faz isso conosco. E por isso Jesus, cuidado, guarde-se, estejam atentos para que isso não aconteça com vocês. Para que as coisas, a avareza, a ganância, não tomem conta de vocês. Porque muitas vezes, nós começamos bem na fé. Mas na parábola do semeador, em Lucas 8, 14, Jesus diz que muita semente cai depois entre os espinhos. E cresce e para de crescer. Porque é sufocado com os cuidados, riquezas e deleites de vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Muitos crentes se enquadram para mim dentro disso. E por isso Jesus falou no início sobre estas tolices, sobre estas ganâncias. Porque tudo isso não permite que você amadureça e a tua vida se abre. Isso não permite, como no domingo passado à noite o Adoniran pregou, a gente precisa despertar, senão a gente dorme. E tem e é igual aquela plantinha, amarelinha, não vive e nem morre, está lá, mas no fundo não se desenvolve, nunca dá fruto. E tudo isso por causa dos cuidados do mundo que não estão no lugar certo. Nós precisamos nos preocupar com isso, mas no lugar certo. Por isso, em Mateus 6,33 diz ainda mais claro, antes de qualquer coisa, buscam o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, procuram a justiça de Deus. E todas essas outras coisas vos serão acrescentados. É buscar, sim, mas na sequência correta, na direção correta. Ansiedade, também nesse texto, fala muito sobre a questão que muitas pessoas têm. Eles querem controlar as coisas. E na nossa vida, muitas coisas estão fora do nosso controle. E quanto mais nós tentamos controlar, menos conseguimos. Hoje eu fico arrependido de tanto dinheiro que gastei para que meus cabelos não caíssem. Vocês veem que não adiantou nada. E assim são muitas coisas na nossa vida. Você tenta controlar. E consegue? Não consegue. E por isso Jesus nos diz estas coisas. A vida é mais. Nada contra uma boa comida. Mesmo que eu tenha que viver hoje como um diabético. Mas graças a Deus a minha esposa sabe cozinhar também bem para um diabético. E aprendi tomar café sem açúcar, que é uma coisa que eu falei, eu prefiro não tomar café do que café sem açúcar. Mas quando depois tinha que optar, eu optei para café sem açúcar. Mas a vida é mais. A vida é mais. Não sei como é com você. De repente, para você a vida realmente é comida e roupa. A comida e roupa. E como é duro quando a gente precisa experimentar que essas coisas acabam.
Como eu sofri e tenho inveja quando eu vejo as pessoas jogar futebol, porque era algo que para mim foi uma das coisas que eu mais gostava, jogar futebol e ser goleiro, porque goleiro sempre tinha lugar garantido. Mas era um bom goleiro, pela altura e tudo. Mas a gente percebe com 30, 35 anos, depois de 2 fraturas, que a gente ia entregar, pendurar a chuteira. Agora, se a vida é futebol, é esporte, o que acontece? Se não me falha a memória, o Mike Tyson ganhou na vida dele uns 480 milhões de dólares e hoje tem 80 milhões de dívidas. Quando a gente acompanha tantos jogadores, ganharam horrores de dinheiro e perderam tudo, porque eles esqueceram a vida é mais do que. A vida é mais. Sabe, eu imagino Jesus lá naquela colina falando, e talvez de repente voou por aí um corvo com aquele som esquisito que eles façam, né? E Jesus vira para as pessoas e fala: olha aí, um corvo, olha aí como ele voa aqui, como ele vive despreocupado, acha coisas, vive. Se Deus cuida desses corvos, será que vocês valem menos do que eles? Olha aqui as plantinhas, os lírios. Outra tradução diz frutos, plantas silvestres, flores silvestres. Olha aí, olha a beleza. Se Deus cuida dessas plantinhas, e como diz nessa tradução tão bonita, que muitas pessoas, muitas vezes não são nem vistas, mas Deus fez isso. Quanto mais vocês, que foram criados à imagem de Deus, quanto mais vocês, quanto mais Deus tem preparado para vocês, não só a vida aqui, mas também a vida eterna. Deus não quer somente a vida de vocês aqui, mas o projeto de Deus para nós está escrito em Daniel 12, versículo 3, os que foram sábios, pois resplandecerão. É isso? Tá bom. Como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzam à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 3. Deus tem muito mais para nós do que simplesmente sobreviver como os corvos, de simplesmente ser bonitos como as plantinhas, como os lírios ou as flores do campo. Deus planejou a nossa eternidade, que sejamos igual a estrelas lá do céu. Quando eu estava me preparando, eu achei um texto muito interessante que eu queria ler para você. O valioso tempo dos maduros. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucos, roí até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram. Cobiçam seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha vida.
Já não tenho tempo para administrar milhares de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer a criação de desafetos que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Caminha perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Por isso Jesus diz, olhem para as flores, olhem para os pássaros e vivam. Porque por mais despreocupado que vocês estão, vocês não vão conseguir aumentar a vida de vocês nem em 66 centímetros. Não sei se esses 66 centímetros significa altura, eu não queria 66 centímetros, ou se significa, como dizem outros, que compara a nossa vida como uma caminhada. E nessa caminhada eu não vou conseguir aumentar 66 centímetros. No dia que Deus diz, venha, acaba. E interessante que Jesus diz, gente, se vocês não conseguem nem isso, nem esta coisa mínima, por que viver tão fixo, tão preocupado, tão ansioso, tão ganancioso em cima de coisas? Vivam e não ficam indagando, não se entregam, como diz no versículo 26 e 29, às inquietações. Porque a vida é mais. E a essência para nós é exatamente esta pequena palavra. A que você se entrega? Com que você se preocupa? Qual é a tua obsessão? Se Deus diz, no versículo 32, Ele se dá a si mesmo a ti. Se nós nos chamamos filhos de Deus, a coisa mais lógica é que acontece depois, no final deste texto. Quando diz no versículo 33, vende as coisas que tem e dá aos pobres. Até este versículo, Jesus falou sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa maneira de querer adquirir, de aumentar as nossas coisas, de nos assegurar das coisas. Agora, de repente, Jesus faz esta mudança. Gente, começam a dar. E aí se vai mostrar de fato a liberdade que vocês têm de lidar com as bênçãos de Deus, de não ficar preso às coisas, mas de viver de fato aquilo que diz no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro não é ninguém menos do que o Senhor Jesus que se entregou como cordeiro no meu lugar. E por isso eu não preciso cuidar desta parte, porque se agradou do meu Pai de me entregar o seu reino, de fazer o meu futuro. Jesus foi lá no céu para preparar teu e meu lugar. E aqui na terra eu quero me preparar para isso. Eu não quero viver buscando coisas
Não quero viver preocupado com comida, com bebida, com roupa, com a longevidade ou não da vida. Eu quero viver cada dia esta segurança. Eu gostaria que você diga à pessoa que está ao teu lado: o Senhor, como é que diz? O Senhor é meu pastor. Diga ao pessoal ao teu lado. E nada me faltará. Agora, se alguém não falou para você, permite que alguém fale isso para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz sentido ter medo? Faz ou não faz? Não faz. Faz sentido andar ansioso? Por isso Davi depois faz todos esses estágios da nossa vida, como eu preguei 2 domingos atrás. Mesmo se eu estou no meio do deserto, mesmo estou no meio do vale, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Se Deus me dá tanto, e dá tanto todos os dias, por que eu não quero aprender a ser como Deus? De dar. Como criança e como jovem, eu tinha muita dificuldade com este versículo de Atos 20 e 35. A maior felicidade em dar do que em receber. Mas é verdade. Quem é capaz de abrir a mão, vai experimentar o prazer de dar. Quem é capaz de ser canal de Deus, vai experimentar todos os dias uma coisa nova de Deus fluindo através dele. Por isso é tão mais bem-aventurado ou mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E exatamente assim Jesus termina falando sobre a ganância e a ansiedade. Quer acabar com a ansiedade? Aprenda a dar. Aprenda a estar à disposição dos outros. Não enche o guarda-roupa, não enche os celeiros. Não seja ansioso, nem obcecado. Jesus diz: vendei os vossos bens e dai esmola. Creio que não precisamos ser como Francisco de Assis, que fez isso de fato, mas eu creio que nós precisamos ter esta atitude que ele teve. Porque, irmãos, nada mais honra o nosso Pai do que esta atitude de dar, do que esta atitude de mostrar para Ele: eu não preciso me assegurar das coisas, eu posso ser uma pessoa liberal, porque eu vejo que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, e tanta coisa que eu quero fazer, no fundo é inútil. Então eu quero ser como Ele, eu quero dar, eu quero ser caracterizado por alguém que é generoso, que recebeu os dons, é grato pelos dons, vive os dons, mas para os outros, não para si mesmo. Vive e confia que esta pequena palavra que Jesus fala: nosso Pai sabe do que precisamos. E eu não preciso ser pão duro, assegurar as coisas, mas eu posso me entregar. Eu posso aprender a vida verdadeira, que se chama entrega.
tanto para Deus como para os outros. Use os seus dons. Alcance o mundo com aquilo que Deus te deu. Abençoe as pessoas que convivem com você, com pouco ou muito. E por isso Jesus diz e conclui: buscam antes de tudo o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para mim este texto diz exatamente isso. Eu busco de ser um bom profissional, ser um bom pastor, ser um qualificado pastor, mas em segundo plano, porque antes de mais nada eu quero buscar agradar o meu Pai, eu quero viver o seu reino, e em segundo plano as outras coisas. Buscam antes de mais nada ao Senhor, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca vou esquecer quando eu fiz a pós em terapia, o nosso orientador falou sobre o texto: quando alguém bate na tua direita, vira o rosto e deixa bater na esquerda. E a frase que ele falou, que me marcou, foi esta: e vocês sabem o que os cristãos fazem? Eles só ficam chorando. Eles não viram o rosto, mas também não façam o que significa, o que diz no Antigo Testamento, de fazer justiça até com a mão própria. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas, não queremos fazer isso, e ficamos em cima do muro. E a Bíblia fala: não façam isso, mas façam isso. Não ficam preocupados com isso, mas se preocupam com isso. E a nossa cabeça, as nossas emoções estão preocupadas. Porque aquele ditado é certo: mente vazia é a oficina do diabo. A melhor coisa que tem para ele é quando você não faz nada. Então se preocupa. Vive o reino. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu concluo. Ansiedade não é por causa de algumas coisas, de algumas incertezas, porque esta nós vamos viver e viver sempre. Sabe, a minha ansiedade revela no fundo só uma coisa: o meu coração, o meu interior. Ansiedade revela se ainda tem na minha vida ganância, se ainda tem na minha vida avareza, se ainda eu quero ter as coisas sob meu controle. A ansiedade no fundo revela se eu me entreguei a Deus ou se eu me entrego às inquietações. E essa decisão é nossa. Por isso Jesus, quando Ele ensina sobre o Espírito Santo, Ele resume: Ele vai convencer o mundo do pecado, que os homens não creem em mim. E por causa que nós não cremos em Deus, muitas vezes andamos ansiosos. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. E não olhe para as incertezas da vida. Em vez de buscar e correr atrás de seguranças humanas, busque o reino. Porque o prazer do Pai de te dar o seu reino. Busque o seu reino antes de tudo, antes de qualquer coisa. Eu quero que nós terminamos esta pregação cantando um cântico antigo: não tenha sobre ti um só cuidado. E quem quer se aprofundar neste assunto, eu descobri esta semana que lá na biblioteca tem um livro do Pascoal, Ansiedade, por quê? Então eu recomendo este livro. Eu não li ainda, sou sincero, mas eu li os títulos que ele aborda. Você vale mais, sua fé pode mais,
Seu hoje pode mais, sua visão pode vislumbrar mais, seu coração pode entesourar mais. Você pode ter um Senhor melhor e assim por adiante. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós cantássemos esta música, Não Tenho Sobre Ti, para nós mesmos, mas também pensando em pessoas que talvez hoje, depois do culto, ou amanhã, ou depois de manhã, você poderia ligar e passar para essas pessoas o que Deus te falou. A vida é mais. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Antes que nós cantamos mais uma vez, abaixe a sua cabeça e faça esta entrega. Eu gosto muito quando diz neste texto, meu trabalho, porque eu me conheço, eu sei quantas vezes me dá trabalho de eu quebrar o meu orgulho, de eu quebrar as coisas que eu gostaria de ter na mão, e falar, Senhor, aqui você tem essas pessoas, essas circunstâncias. Faça o teu trabalho. Obrigado, Jesus, que mais uma vez entendemos que de fato o teu jugo é leve, porque tu carregas a maior responsabilidade. Tu tens assumido a nossa vida, tu nos tens dado toda a possibilidade de nos refazer, de viver eternamente contigo. Nos lembra cada dia de erguer a nossa cabeça e ver o teu caráter até na natureza, nos pássaros, nas plantas, para que possamos realmente fazer a nossa parte do trabalho de entregar todas as coisas na tua mão e viver assim livre para a tua glória, viver despreocupado e
preocupado com as coisas certas. O teu reino. Obrigado, Espírito, por nos libertar de nós mesmos. De nos libertar para a liberdade dos filhos que tem Deus como Pai. E que cada dia digam: meu Pai é o Deus eterno. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos cantar isso mais uma vez, um para o outro. Não tenha sobre ti. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu te abençoo com a certeza da graça do Senhor Jesus, que permita que você tenha esta vida e que você possa entender cada vez mais o amor de Deus, teu Pai, e que a força e a consolação do Espírito estará com você para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.